27 anos após a trágica morte da princesa Diana, um evento chocante aconteceu. Seu túmulo foi aberto para uma investigação especial. O que foi encontrado dentro não apenas surpreendeu os especialistas, mas também levantou inúmeras questões sobre sua vida, morte e legado. Será que a morte de Diana guarda segredos que nunca foram revelados? Ou isso foi simplesmente um esforço para esclarecer as especulações que persistiram por anos? Vamos descobrir juntos essas descobertas surpreendentes. O medalhão misterioso, um símbolo de amor materno. Assim que o túmulo da princesa Diana foi aberto, os investigadores fizeram uma descoberta notável. Um medalhão que ela sempre manteve perto do coração. Esta peça delicada de joalheria era muito mais do que um simples acessório. Era um símbolo poderoso do vínculo inquebrável entre Diana e seus dois filhos amados, o príncipe William e o príncipe Harry. Escondido dentro de seu caixão, o medalhão parecia servir como um testemunho silencioso do amor profundo e inabalável que ela sentia por seus filhos, mesmo na morte. O significado desse medalhão não pode ser subestimado. Durante toda a sua vida, Diana foi conhecida por sua devoção a William e Harry, garantindo que tivessem uma infância o mais normal e amorosa possível, apesar das pressões da vida real. Ela os protegeu dos aspectos mais cruéis do escrutínio da mídia, incutiu neles valores de compaixão e bondade e foi ferozmente protetora de seu bem-estar. A presença deste item sentimental em seu local de descanso final fala muito sobre o impacto duradouro desse amor. Acompanhando o medalhão, havia outro artefato comovente. Um pequeno pingente de cristal gravado com as palavras Always Believe. Para um olhar desatento, poderia parecer apenas mais um enfeite, mas para aqueles que conheciam a jornada de Diana, ele carregava um significado imenso. Essas palavras refletiam seu otimismo incansável, sua crença profunda em um futuro melhor e a incrível resiliência que demonstrou ao longo de sua vida turbulenta. Diana enfrentou desafios imensos. Seu casamento amplamente exposto ao público, as pressões do dever real e a turbulência emocional de seu divórcio. No entanto, apesar de tudo, ela nunca perdeu a fé. A inscrição no pingente servia como um mantra pessoal, um lembrete para manter a esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. Sua descoberta em seu túmulo reforça a ideia de que, apesar de tudo o que ela suportou, Diana permaneceu firme em sua crença de que as coisas poderiam e iriam melhorar. Esses itens profundamente pessoais oferecem um raro e íntimo vislumbre do coração e da alma de Diana, revelando o quanto de amor, força e esperança ela carregou consigo, até o fim. Descoberta médica chocante. Havia um segredo de saúde oculto. Entre as revelações mais surpreendentes que surgiram após a reabertura do túmulo da princesa Diana, estava a descoberta de uma condição médica não divulgada anteriormente, algo que nunca havia sido tornado público. Amostras coletadas de seus restos mortais sugerem que ela pode ter tido um problema de saúde subjacente que poderia ter desempenhado um papel significativo em seu bem-estar geral, especialmente após o trágico acidente de carro que tirou sua vida. Embora os detalhes ainda sejam escassos, especialistas forenses que analisam as descobertas levantaram questões críticas. Se essa condição tivesse sido diagnosticada mais cedo, uma intervenção médica poderia ter evitado complicações adicionais. Era algo que afetava Diana há anos, sem que ela soubesse. Ou foi um desenvolvimento mais recente que se tornou relevante apenas após o acidente? Essas incertezas reacenderam as discussões sobre as circunstâncias em torno de seus momentos finais. Profissionais médicos agora especulam que essa condição pode ter agravado os ferimentos causados pelo acidente. Embora os relatórios oficiais afirmem que Diana inicialmente sobreviveu ao impacto e estava consciente no local, seu estado piorou rapidamente a caminho do hospital.
Será que essa questão de saúde não revelada foi um fator que contribuiu para sua morte, apesar dos esforços médicos de emergência? Essa revelação também levanta outra questão preocupante. Essa informação foi deliberadamente ocultada na época? O sigilo em torno do acidente, as inconsistências nos relatórios e agora essa descoberta médica alimentaram novas especulações sobre a verdadeira extensão do que aconteceu naquela fatídica noite em Paris. Se esse problema de saúde fosse conhecido anteriormente, decisões médicas diferentes poderiam ter sido tomadas? Um tratamento de emergência mais rápido ou alternativo poderia ter aumentado suas chances de sobrevivência? A morte de Diana sempre esteve envolta em mistério, com inúmeras teorias surgindo ao longo dos anos. Muitos já questionaram se realmente tudo foi feito para salvá-la. A nova descoberta médica apenas adiciona mais uma camada ao debate contínuo, sugerindo que pode ter havido fatores em jogo que não foram totalmente compreendidos, ou que foram intencionalmente ignorados. Por enquanto, especialistas continuam analisando as evidências, na esperança de esclarecer o que era essa condição não divulgada e como ela pode ter impactado as últimas horas de Diana. Até que respostas definitivas sejam encontradas, as perguntas persistirão, deixando o mundo se perguntando. Se as coisas tivessem sido tratadas de maneira diferente, a princesa Diana ainda poderia estar viva hoje? Evidências rearranjadas. Alguém mexeu no túmulo de Diana? Além das chocantes descobertas médicas e dos artefatos pessoais encontrados no túmulo da princesa Diana, especialistas forenses descobriram algo ainda mais inquietante. Evidências de que certos itens dentro do caixão parecem ter sido deliberadamente rearranjados. A posição anormal de alguns objetos gerou uma crescente especulação. Alguém mexeu no local de descanso final de Diana? Se sim, por quê? Foi uma tentativa de esconder algo ou uma mensagem secreta deixada para ser encontrada? Analistas forenses observaram que, embora mudanças naturais no ambiente de um sepultamento possam ocorrer ao longo do tempo, as alterações específicas encontradas no túmulo de Diana parecem intencionais. Alguns objetos que se acreditava terem sido enterrados com ela não estavam em suas posições esperadas, enquanto outros pareciam ter sido movidos ou até removidos completamente. Isso levantou questões perturbadoras sobre a possibilidade de que seu túmulo tenha sido acessado em algum momento no passado, talvez sem o conhecimento do público. As implicações dessa descoberta são profundas. Se o túmulo foi alterado, isso sugere que alguém com acesso e conhecimento de seu conteúdo pode ter interferido no local de descanso final de Diana. Mas com qual propósito? Para apagar evidências de algo controverso? Para colocar algo novo dentro? Uma mensagem secreta? Ou um símbolo destinado a ser encontrado? Ou teria sido simplesmente um ato de reverência de alguém que queria garantir que certos itens permanecessem protegidos? Essa revelação reacendeu teorias da conspiração sobre a morte de Diana e a possibilidade de que detalhes cruciais tenham sido deliberadamente ocultados do público. Há muito tempo se especula que sua morte não foi um mero acidente, e a ideia de que alguém pode ter acessado seu túmulo apenas fortalece essas suspeitas. Poderia essa interferência estar ligada a uma grande encoberta que vai além do trágico acidente de carro? A família real permaneceu em silêncio sobre essas novas descobertas, sem oferecer esclarecimentos sobre se o túmulo de Diana já havia sido oficialmente aberto antes. O Palácio de Buckingham sempre foi conhecido por seu sigilo, mas, neste caso, a falta de transparência só aumenta o mistério. Se alguém acessou o túmulo no passado, quem autorizou? Foi feito sob ordens oficiais ou foi obra de alguém agindo nas sombras? Especialistas agora pedem uma investigação mais aprofundada sobre essa questão, instando as autoridades a analisarem registros históricos e possíveis imagens de segurança da área ao redor do local de sepultamento de Diana. Se houve uma entrada não autorizada,
Identificar quando e por que isso aconteceu pode fornecer respostas cruciais. Até que essas perguntas sejam respondidas, o mundo se pergunta: o que foi alterado dentro do túmulo de Diana? O que foi removido? E se algo foi adicionado, o que era? E mais importante, essa descoberta nos aproxima da verdade, ou apenas aprofunda ainda mais o mistério em torno de sua trágica morte. Teorias da conspiração em torno da morte da princesa Diana. Um mistério sem fim? Desde o momento em que a notícia da trágica morte da princesa Diana em um acidente de carro em Paris, em 1997, foi divulgada, o mundo ficou em choque. Mas para muitos, havia algo profundamente perturbador na explicação oficial. Poderia realmente ter sido apenas um acidente? Ou havia algo muito mais sinistro em jogo? Ao longo dos anos, inúmeras teorias da conspiração surgiram, com alguns afirmando que a morte de Diana foi orquestrada por forças poderosas que queriam silenciá-la. Agora, com a recente reabertura de seu túmulo, essas teorias ganharam ainda mais força. Uma das teorias mais persistentes gira em torno dos próprios temores de Diana de que seria assassinada. Em uma carta assustadora que escreveu meses antes de sua morte, ela afirmou acreditar que alguém estava planejando matá-la em um acidente de carro forjado. Ela mencionou suas preocupações de que seu carro poderia ser adulterado e até nomeou indivíduos que consideravam uma ameaça à sua vida. Essa previsão arrepiante levou muitos a questionar se sua morte foi realmente um acidente ou se ela foi silenciada por saber demais. Os apoiadores das teorias da conspiração apontam vários fatores suspeitos em torno do acidente. O mais proeminente é o fato de que as câmeras de segurança no túnel Ponte dell'Alma, onde ocorreu o acidente, misteriosamente não estavam funcionando naquela noite. Além disso, os socorristas teriam demorado um tempo incomumente longo para transportar Diana ao hospital, apesar de ela ainda estar viva no local. Alguns argumentam que, se ela tivesse recebido atendimento médico mais rápido, poderia ter sobrevivido. Outra teoria amplamente discutida é a de que Diana estava grávida na época de sua morte. Alguns acreditam que esse teria sido o verdadeiro motivo por trás do suposto assassinato, pois um herdeiro real com ascendência egípcia, já que ela mantinha um relacionamento com Dodi Fayed, teria sido inaceitável para certas figuras poderosas. Mohammed al-Fayed, pai de Dodi, há muito tempo afirma que seu filho e Diana esperavam um filho e que suas mortes faziam parte de um grande encobrimento. No entanto, com a reabertura do túmulo de Diana, a análise forense de seus restos mortais agora desmentiu definitivamente essa teoria. Testes confirmaram que ela não estava grávida no momento de sua morte, encerrando um dos rumores mais debatidos. Apesar disso, algumas questões continuam sem resposta. A investigação de seu túmulo também procurou vestígios de veneno ou evidências de que Diana poderia ter sido drogada antes do acidente. No entanto, especialistas forenses não encontraram sinais de toxinas ou qualquer indicação de que um agente externo tenha contribuído para sua morte. Isso está de acordo com a conclusão da investigação original, de que o acidente foi resultado de uma combinação de direção imprudente e a perseguição agressiva dos paparazzi. Então, onde isso deixa as teorias da conspiração? Embora muitos ainda acreditem que a morte de Diana não tenha sido um simples acidente, as evidências científicas continuam apontando para um evento trágico, mas explicável. No entanto, para aqueles que permanecem céticos, os mistérios em torno de seus últimos dias e seus próprios medos são suficientes para manter as especulações vivas. A reabertura de seu túmulo pode ter respondido a algumas perguntas, mas também reacendeu antigas suspeitas. Será que ainda há segredos esperando para ser descobertos? Ou isso é apenas mais um capítulo de uma história que talvez nunca seja completamente esclarecida? A resposta da família real. Um silêncio que levanta questionamentos.
Após o anúncio da reabertura do túmulo da princesa Diana, a família real britânica respondeu rapidamente com uma breve declaração oficial. O comunicado enfatizou que a investigação havia sido conduzida com o máximo respeito à memória de Diana e que nenhum outro comentário seria feito sobre descobertas específicas. Embora essa resposta fosse esperada de uma instituição conhecida por sua discrição, a falta de transparência só serviu para alimentar ainda mais especulações e dúvidas. Por que a família real escolheu permanecer em silêncio sobre um assunto tão significativo? Alguns acreditam que sua relutância em abordar a questão abertamente sugere que há mais nessa história do que eles estão dispostos a admitir. Poderiam estar escondendo algo, ou estariam simplesmente tentando evitar reacender discussões sobre um dos momentos mais dolorosos e controversos da história moderna da monarquia. Esse silêncio não é incomum quando se trata de assuntos relacionados a Diana. Desde sua trágica morte, em 1997, a família real tem mantido uma postura cuidadosa e muitas vezes distante ao abordar qualquer tema ligado ao seu legado. Embora tenham reconhecido seu trabalho humanitário e suas contribuições, raramente discutem em profundidade as circunstâncias de sua morte. Essa abordagem leva muitos a questionar se a falta de envolvimento é uma tentativa deliberada de evitar um exame mais minucioso. A ausência de uma resposta clara e detalhada por parte da família real permitiu que as teorias da conspiração ganhassem força novamente. Muitos se perguntam se a reabertura do túmulo revelou algo que a monarquia preferiria manter enterrado. Talvez evidências que contradizem a narrativa oficial de sua morte. Alguns especulam que isso pode estar ligado a rumores antigos de que Diana estava sob vigilância em seus últimos meses, ou até mesmo que ela teria sido alvo de indivíduos que a consideravam uma ameaça ao status quo. Ao mesmo tempo, outros argumentam que o silêncio da família real é simplesmente um esforço para evitar dar mais atenção a um assunto que consideram encerrado. Para eles, revisitar a morte de Diana não apenas traz lembranças dolorosas, mas também corre o risco de ofuscar os esforços da monarquia para seguir em frente. Afinal, a família real passou décadas tentando reformular sua imagem após a reação pública negativa sobre a forma como Diana foi tratada, tanto em vida quanto após sua morte. Seja qual for o caso, a falta de resposta pouco faz para dissipar as suspeitas. Pelo contrário, só intensificou a curiosidade do público. Se realmente não houvesse nada a esconder, por que não abordar as descobertas de forma mais aberta? Uma declaração clara não ajudaria a desmentir informações falsas e acabar de vez com as especulações? Até que a família real decida romper o silêncio, as perguntas continuarão a pairar. Seja uma estratégia calculada para manter a dignidade ou uma tentativa de suprimir certas verdades, uma coisa é certa: o mistério em torno da morte de Diana está longe de ser resolvido. O legado de Diana, uma lenda que nunca se apagará. Independentemente das controvérsias em torno das descobertas no túmulo da princesa Diana, uma verdade inegável permanece. Ela é uma das figuras mais influentes da história moderna. Diana redefiniu a percepção pública da monarquia britânica, transformando-a de uma instituição muitas vezes vista como distante e rígida em algo mais humano, compassivo e acessível. Seu impacto vai muito além das tradições e protocolos reais. Diana era mais do que apenas uma princesa. Ela era um símbolo de bondade, resiliência e amor incondicional. Ela rompeu barreiras, usando sua plataforma para defender causas frequentemente negligenciadas. Desde seu trabalho com pacientes com AIDS, até seus esforços para aumentar a conscientização sobre minas terrestres, Diana trouxe atenção para crises humanitárias que outros em sua posição poderiam ter ignorado. Ela segurou as mãos daqueles que a sociedade havia rejeitado, provando que a compaixão deve sempre vir antes do dever. Ainda assim, seu legado não se define apenas por seu trabalho de caridade.
Um dos aspectos mais duradouros da influência de Diana é o profundo amor e dedicação que tinha por seus filhos, o príncipe William e o príncipe Harry. Ao contrário das gerações reais anteriores, ela priorizou a conexão emocional em vez da tradição, garantindo que seus filhos experimentassem a vida além dos muros do palácio. Ela os levou a parques de diversões, redes de fast food e abrigos para sem-teto, ensinando-os a ver o mundo através de uma perspectiva diferente, uma não obscurecida pelo privilégio, mas enriquecida pela empatia. Hoje, tanto William quanto Harry continuam seu trabalho humanitário, demonstrando que sua influência se estende muito além de sua vida. É claro que grande parte da fascinação com a vida de Diana vem do mistério e da tragédia de sua morte prematura. As infinitas teorias da conspiração e questões sem resposta mantêm seu nome nas manchetes, mesmo décadas depois. No entanto, embora esses mistérios possam intrigar o mundo, eles não definem seu verdadeiro legado. O impacto de Diana está na forma como ela viveu, não na forma como morreu. Talvez seja por isso que, apesar da passagem do tempo, Diana permaneça um ícone. Ela não era perfeita, era falha, vulnerável e profundamente humana. Mas foram exatamente essas qualidades que a tornaram tão amada. Ela foi uma mulher que ousou amar abertamente, que lutou pelo que acreditava e que deixou uma marca indelével na história. E, no fim das contas, é isso que o mundo sempre lembrará sobre a princesa Diana. Não os escândalos, não as conspirações, mas a luz que ela trouxe para a vida de tantas pessoas. Sua lenda nunca se apagará porque seu espírito continua vivo nas incontáveis vidas que tocou, nas mudanças que inspirou e nos corações daqueles que ainda guardam sua memória. As descobertas dentro do túmulo de Diana chocaram o mundo inteiro. Mas a pergunta permanece: toda a verdade foi revelada? Ou ainda há segredos que precisam vir à tona? O que você acha dessas descobertas? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder a próxima história.